Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Todavia não importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em vários momentos, o apóstolo Paulo nos considera, ou ele faz menção à nossa vida de crente como um grande corredor, como um grande lutador. A gente cantou ali, né? Assim que eu luto as minhas guerras. E o apóstolo Paulo também fala muito nessa questão de que nós estamos nessa corrida. Que corrida é essa, pastora? A corrida celestial. A corrida para alcançar o nosso grande prêmio. Qual é o prêmio, pastora? Toda corrida tem um prêmio? Tem. A coroa que nos está preparada. Amém? E eu, analisando essas passagens, eu fiz uma alusão da seguinte forma, que muitas vezes não é sobre chegar primeiro nessa corrida, mas é sobre você permanecer. É sobre você ser persistente. É sobre você não desistir. É sobre você concluir essa carreira. Porque tem prêmio para todo mundo. Amém? Existe um prêmio para todo mundo. E estudando um pouco sobre essa questão da corrida, né, que é uma atividade esportiva, vamos dizer assim, eu analisei a Paralimpíadas. Todas as pessoas que se inscrevem ali para para participar, né, desse evento, são pessoas com algum tipo de limitação. Amém? Estão acompanhando comigo? São pessoas que têm algum tipo de limitação. Alguns até cegos. Outros faltam, né, algum membro do corpo. Eles normalmente têm uma deficiência em alguma parte do seu corpo. E eu trago isso à luz da palavra de Deus para as nossas vidas. Assim somos nós nessa corrida celestial. Quantas limitações nós encontramos para concluir essa corrida? Quantas vezes nós nos deparamos com barreiras que nós falamos assim, não, essa eu não vou conseguir transpor. Mas Deus vai lá e te dá força. Deus vai lá e clareia tudo à sua frente, para que você venha conseguir vencer, para que você venha conseguir transpor essa barreira. Para um atleta paralímpico vencer a modalidade esportiva escolhida para participar, nem sempre será sobre ser o primeiro a chegar, mas a concluir a prova. Quantas vezes a gente vê lá na televisão, todos eles se colocam naquela posição, mas eles não existe dentro deles aquela ganância. Eles querem participar, eles querem concluir. E a nível de pesquisa, um atleta paralímpico, ele recebe até mais do que um atleta normal nas Olimpíadas. Porque há um esforço maior daquele atleta. E eu me recordo de um vídeo de 2 corredores de países diferentes. Um se chamava Jonathan e o outro Braiman. E esses corredores estavam participando dessa corrida. Em um determinado momento, Jonathan cai no chão, cheio talvez de cãibras. Talvez ele já tivesse ultrapassado todos os limites físicos daquela corrida. E passa por ele um corredor, passa por ele outro corredor, e ninguém para o que está fazendo para socorrer ele no chão. Mas Braiman,
desiste de pontuar bem, que eu não sei se ele estava em primeiro lugar, mas ele desiste da competição para pegar aquele corredor. Faltava cerca de 100 metros para concluir aquela corrida. E carregar aquele corredor até a linha de chegada. Todo aquele estádio levantou e aplaudiu ele de pé. Porque aquele corredor, ele não estava focado naquilo que era corruptível. Naquilo que traria para ele, de repente, um status ali de, vencedor, talvez. Mas ele estava preocupado, sim, em juntar esse tesouro no céu, porque foi isso que ele recebeu do Senhor naquele dia. E você pode se recordar comigo de uma passagem na Bíblia, em que acontece isso também, o bom samaritano. E aquele corredor faz esse papel de bom samaritano na vida do outro corredor. Eram de países distintos, um era de Gama, outro de... Enfim, nem falavam a mesma língua. Mas existia no coração daquele corredor um coração de resgate, de resgatador. Não, eu vou com ele até o fim. Eu vou ajudar ele a concluir essa carreira. E quantas vezes Deus coloca perto de você alguém que pode te ajudar a concluir a carreira? E se você não encontrar essa pessoa, talvez essa pessoa não esteve ao alcance da sua visão, você precisa ter coragem para se levantar e para pedir ajuda. Sim, pedir ajuda quando você estiver em momentos difíceis. Ambos foram desclassificados pelo tempo de chegada, mas a atitude foi aplaudida por todos de pé. O troféu de Braiman era um troféu incorruptível. Ele não ganhou algo terreno, mas celestial. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Há um chamado celestial para você continuar essa carreira. É como se você se lançasse nessa corrida e lá na frente você encontrasse seu Salvador de braços abertos para te encontrar. Só que você precisa concluir essa corrida. Quem ganha prêmio, pastora? Quem participa de uma modalidade esportiva. Aquele que se lança a essa modalidade. E nós vamos agora passear versículo por versículo em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Versículo 24 diz assim, 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aqui ele está falando de uma corrida natural, de uma corrida no âmbito aqui do mundo físico. Mas Paulo está dizendo para nós que nós precisamos chamar a responsabilidade dessa corrida para nós. Apenas um ganha um prêmio nessa corrida natural. Mas todos nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Não atribua aos outros a sua desistência. Não atribua aos outros a sua falta de perseverança, muitas vezes. Mesmo que você olhe à sua volta e muitos não estejam se dedicando fisicamente à corrida, continue. Continue, pois se você parar, quem perderá o prêmio é você. Sabe, queridos, não há tempo mais da gente colocar culpa no outro. Não há tempo mais de você parar a sua corrida e ficar percebendo coisas. Um corredor, ele não perde tempo olhando nada à sua volta. Ele está focado em chegar. Ele está focado em chegar lá na frente.
Quando você para e você fica olhando quem está competindo com você na corrida natural, você perde o seu tempo. Você precisa estar focado no prêmio que está lá na frente. Nada pode te tirar desse foco. No versículo 25 ele diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha, que promessa do Senhor sobre a nossa vida. Como vale a pena fazer essa corrida? Como vale a pena ser um participante, um atleta do Senhor nessa corrida? E o Senhor nessa manhã está nos despertando para essa corrida. Eu não sei por que você pode ter parado nessa corrida. Eu não sei o que pode ter feito você desistir dessa corrida. Ou estar desanimado, enfraquecido, com cãibras. Eu não sei. Mas o Senhor hoje está te despertando. Levanta, se arrasta, vai, continua, continua, continua. Percebam que o prêmio que nos está proposto é um prêmio eterno. Não é um prêmio que o mundo entrega. O que faz sucesso por um tempo, que fica nos holofotes. Não é esse tipo de prêmio. Porque esse tipo de prêmio, ele perece. Esse prêmio não tem a ver com um ganhador só. Tem a ver com não desistir da corrida. Tem a ver com perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Às vezes cansado, às vezes desanimado, mas continuando. Continuando. Há uma frase do nosso apóstolo Paulo, o bispo também costuma usar muito. Se você não puder caminhar, se arraste. Se você não puder se arrastar, se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, corra. Faça algo. Voe na presença do Senhor, mas você precisa fazer algo para estar concluindo essa corrida. Não adianta ficarmos prostrados diante das dificuldades que nos aparecem como corredores. Não vai adiantar ficar parado. Olha o que Paulo diz em Hebreus 12, 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, nessa corrida terão coisas que tentarão te paralisar. Uma delas é o pecado. Porque a nossa carne, ela está inclinada para o pecado. Mas o nosso espírito, ele precisa estar fortalecido no Senhor, para a gente concluir essa corrida. No versículo 26 de 1 Coríntios 9, continuando. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto quem esmurra o ar. Aqui ele diz que ele, além de corredor, ele é um lutador. Não luto como quem esmurra o ar. O apóstolo Paulo aqui nos alerta que não faz sentido fazer essa corrida de qualquer maneira. Eu preciso focar no alvo. E nesse versículo também ele faz menção a esse lutador. Quando diz que eu não fico dando socos no ar. Ou seja, eu tenho equilíbrio vindo do Senhor para continuar essa corrida. Eu peço ao Senhor todos os dias esse equilíbrio. Para eu continuar essa corrida. É preciso equilíbrio nessa corrida. É preciso estar cheio do Espírito Santo nessa corrida. Sabe por quê? Porque todos os nossos limites serão testados. Todos os nossos limites. Às vezes,
Você já venceu algo. Mas ainda tem coisa, ainda tem limitações dentro de você como crente, que você precisa vencer. E o Senhor hoje quer trazer para você a luz dessa verdade. No versículo 27 ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha a grande responsabilidade que nós temos como corredores nessa corrida. Nós fomos recrutados pelo Senhor para nós sermos aprovados no final. E o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso esmurrar o meu corpo. Eu preciso abrir mão daquilo que traz prazer para o meu corpo. Porque o meu espírito é que precisa estar fortalecido no Senhor. Para que o meu corpo submeta-se ao meu espírito. O meu corpo tem que se submeter ao meu espírito. Sabe, eu entendo aqui que de nada adianta a gente começar bem essa carreira, essa corrida. É preciso fôlego, é preciso sustentar isso até o final. Porque muitos começam muito bem, mas quando vêm as provações, quando vêm as cãibras, quando vêm as dificuldades, eles param no meio do caminho. E nunca se coloca como eu parei, eu desisti. Não, foi tal situação, foi a igreja, foi isso, foi aquilo. Sabe, sempre encontrando uma desculpa para a sua desistência. E Deus quer nos trazer um amadurecimento nesse tempo, de que nós precisamos ter esse entendimento, que se eu paro é porque eu escolhi parar. Se eu desisto é porque eu escolhi desistir. Porque a gente não desiste do filho que é difícil, a gente não desiste do marido que é difícil, a gente não desiste do emprego porque a gente precisa dele para se sustentar. Mas muitas vezes a gente desiste da igreja. É muito difícil essa vida de crente. É muito difícil essa corrida. Por isso eu disse no início, não é sobre chegar primeiro. É sobre permanecer. É sobre concluir essa carreira. Mas não é porque você não precisa chegar primeiro, que você não vai se apressar. Você vai devagar, quase parando. Olha o que Filipenses diz em Filipenses 3,14. Apressa-te em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio. Então nós precisamos ter pressa. Tem prêmio para todo mundo? Ok, tem prêmio para todo mundo. Mas nós precisamos se apressar. Nós precisamos ter pressa nessa corrida. Muitos começam essa corrida com tanto vigor físico, mas deixam ser dominados pelas circunstâncias. Começam a olhar para o lado, começam a olhar o porte físico do oponente, daquele que está do seu lado, que é o diabo, né? E começa a desistir. Começa a não perseverar. Nessa corrida é preciso esmurrar o corpo contra o pecado. É preciso dominar o seu corpo, pois se você se submeter à vontade do seu corpo, no primeiro sinal de cansaço, você poderá desistir. O que vemos por aí é muitos desistindo dessa corrida. E desistindo em uma hora muito inapropriada. Em uma hora em que tudo sinaliza para o grande final. Para o dia do prêmio. Para o dia de receber a coroação. Eclesiastes 9:11 diz assim: observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem, triunfam nas batalhas. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem o bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra.
pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Precisamos de estratégias em Deus para concluir essa corrida. Por isso, seus pastores estão sempre assim, os nossos bispos. Igreja, vamos orar. Igreja, vamos jejuar. Igreja, vamos subir o monte. Igreja, vamos fazer algo para a gente estar abastecido. Sabe, se submeter a esse treinamento rigoroso. É isso. Jejuar é bom? Não é. Não é gostoso jejuar. É difícil jejuar. Mas é um treinamento do Senhor para nós. Orar 3 horas da manhã, talvez 7 da manhã, né? Durante o dia. Você tem uma facilidade maior de orar. Mas 3 da manhã dói. 3 da manhã é sacrifício. 3 da manhã é treinamento rigoroso do Senhor para nós. Mas você vai fugir do seu treinamento? Você vai fugir do seu treinamento? O Senhor te recrutou para essa corrida e você vai fugir do seu treinamento? Sabe, igreja, não dá mais tempo de paralisar, apontando falhas de A, de B, de C. Se seus olhos estiverem no mundo físico, todo o teu corpo estará no mundo físico. Se sua boca for dominada pelos seus olhos, você colocará tudo a perder. Jesus certa vez disse à multidão que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Não é isso? Mateus 15, 18. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. E o que sai da sua boca sai porque você enxergou primeiro aquilo. Porque você teve olhos naturais para aquilo. Porque se fossem os seus olhos espirituais, ia entrar, mas não ia sair. Porque você ia analisar antes de comentar. Então Deus está nos chamando para esse tratamento dele rigoroso nesse tempo. Nós precisamos disso. Sabe por que muitos estão desistindo da corrida? Porque param para ouvir os que desistiram da corrida. Quando você para ouvir quem desistiu da corrida, você está propenso a desistir dela também. Porque se ele parou, ele não tem uma palavra de Deus para a sua vida. Ele tem uma palavra de derrotado, destruído, oprimido. E o que ele tem para te ajudar a concluir a sua corrida? Nada. Muito pelo contrário, quando você para ouvir, você também é contaminado por ele. E Deus está nos despertando para esse tempo. Não dê ouvido a quem quer tirar você do foco, a quem quer tirar dessa corrida para você não alcançar o seu prêmio. Blinda os seus ouvidos, Senhor, blinda os meus ouvidos. Eu gosto tanto dessa pessoa, mas se for para ouvir dela, o que ela tem a falar sobre a igreja do Senhor, sobre o bispo, sobre a bispa, sobre o pastor, sobre os irmãos, eu não quero estar na companhia dessa pessoa. Porque eu preciso continuar a minha corrida. E se eu parar, eu vou desistir da minha corrida. Porque se eu ficar olhando com olhos naturais, o meu espírito vai ser consumido. Em Filipenses 2,16 diz assim: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. A sua corrida não é em vão. A sua corrida, o seu sacrifício, o seu treinamento rigoroso, ele não é inútil no Senhor. Ele tem uma garantia de chegada para você. Ele tem uma garantia de prêmio para você no final. E o Senhor está nos despertando para isso. Cada vez que você se esforça, cada vez que você se doa, cada vez que você obedece, cada vez que você renuncia, pedrinhas preciosas são colocadas na sua coroa. Porque não é uma coroa qualquer, é uma coroa adornada, é uma coroa preparada. Ele sabe a medida, a circunferência do seu crânio para colocar na sua cabeça.
todos os detalhes da sua coroa, Deus já tem desenhado. O que você precisa é obedecer, é se doar, é renunciar. Eu já estou finalizando. Em Apocalipse 3:11 diz assim: eis que venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Seu prêmio é a sua coroa. Quem quer tomar a sua coroa? Ei, irmão, não é o seu irmão do lado. Quem quer tomar a sua coroa é o diabo, porque ele não tem coroa. Ele não faz parte desse projeto. Ele não faz parte dessa corrida de premiação. Ele não será premiado. Muitas vezes ele até tenta correr com você para tentar te desanimar nessa corrida. Mas ele não receberá essa coroa. No grande dia do Senhor, aquele escolhido para a coroação, o que vai te fazer vencedor é não ter desistido dessa corrida. O ministério de louvor pode vir. A nossa luta nesse mundo não é contra o nosso irmão. Não é ele que quer pegar a nossa coroa, mas contra o diabo. Você já viu algumas reportagens sobre títulos, até que o Brasil já ganhou? Quando o Brasil ganha uma taça, quem acompanha muito o esporte aí, pode me ajudar aí na lembrança. Quando o Brasil, por exemplo, ganha uma taça, essa taça não pode ser tocada por todo mundo. Estou certa? Apenas uma pessoa, o capitão, se eu não me engano, uma pessoa pode segurar essa taça, levantar, porque é algo que para eles tem um valor. Essa taça fica guardada num local onde ninguém tem acesso, porque é algo de valor. É a história, é a sua história sendo contada através daquela taça. Assim é a nossa coroa. É algo de valor, de muito valor. É tudo de valor que nós temos para receber do Senhor no grande dia. É a nossa história como corredor sendo contada naquele dia. E o Senhor está nos despertando para isso. Então não deixe o diabo tocar na sua coroa. Muito menos roubá-la, pois ele trabalha incansavelmente para isso. E o Senhor quer nos despertar nessa manhã, para que nós venhamos cuidar da nossa coroa, para que nós venhamos ter zelo com a nossa coroa. Ainda em 2 Timóteo 4, 7 e 8, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate. Como lutador, ele sempre lutou pelos seus alvos. Completei a corrida. Eu fui até o final. Eu não parei no meio do caminho, eu não desisti. Eu persisti no Senhor. Porque eu sabia que era a minha fé que me sustentava a chegar até o final. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. A coroa da justiça nos está preparada. A coroa da justiça nos está preparada.